Vamos lá, depois de algumas análises essa semana, hoje a gente tem muitas notícias, muito também sobre o Rick, o que deve estar acontecendo com ele e sobre The Walking Dead também. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre o universo aí de The Walking Dead, né? No caso, como você deve ter visto pelo título, vamos falar sobre o Rick, muito provavelmente o paradeiro duvidoso dele, que mostra que ele pode correr muito risco. E eu vou falar também sobre a série principal, The Walking Dead, como que estão indo as gravações e uma nova possibilidade que muitos fãs vão gostar para esses próximos episódios. Sem mais enrolação, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos. E eu quero compartilhar com vocês o meu canal de lives. Se você curte games, o link tá sempre aí embaixo na descrição. E vamos lá, para você que assistiu World Beyond, você deve estar sabendo muito bem do que a gente vai falar aqui, as questões de A e B. Se liga muito com a questão da saída do Rick, né, quando a Jade chamou o helicóptero. Recapitulando, no final do episódio 4 de The Walking Dead World Beyond, nas cenas pós-créditos, a gente pode ver o CRM, o grupo ali que o Rick tá com eles, fazendo experiências com zumbis. E a gente descobre que esses zumbis, pessoas que se transformaram, são denominados As. A letra A é para esse tipo de pessoa, e a letra B, trabalhando com a saída do Rick, que ele foi salvo e tudo mais, seria para pessoas que não se transformaram, pessoas úteis. Aí a gente não sabe se a utilidade seria para tropa, tipo virar soldado do CRM, ou se a utilidade seria para essas pessoas serem cobaias em vida, porque nada impede também. E assim, partindo disso, o site Comic Book contou algumas informações e fez algumas análises que indicam que o Rick pode estar correndo perigo de que mesmo ele tendo sido levado como um B, ele pode acabar virando um A. Eu vou explicar melhor. Basicamente, antes disso, a gente tem que voltar lá na 8ª temporada, no episódio Time for After. De acordo com o que o Comic Book fala, né, ali tem um dos primeiros indícios dessas questões de A ou B, porque nesse episódio o Rick é capturado e a Jade rotula ele como um A. Ou seja, o que ia acontecer naquele momento? Ela negociou com o helicóptero do CRM, ia colocar um zumbi pra morder o Rick de propósito, ele ia ser levado pelo helicóptero quase ali em transformação, e aí eles iam acompanhar em pesquisas pra avaliar igual eles fazem com outras pessoas. Só que é claro, o Rick fugiu e isso não aconteceu, e o mesmo aconteceu tanto com o Negan quanto com o Padre Gabriel. O Negan também foi rotulado como um A, na hora que o zumbi ia morder ele conseguiu arrumar uma forma, e o Padre Gabriel já teve uma história diferente, que é esse ponto dele que leva a crer o que pode acontecer com o Rick. Se você não se lembra, creio que foi na 9ª temporada, esse já do Padre Gabriel, ele tava em um relacionamento ali com a Jade, e naquele momento a Jade propôs pra eles irem junto pra essa nova comunidade, que ela teria um local que era muito longe e ele teria que colaborar. E no caso, por causa disso, ela levaria o Gabriel como um B, porque é uma pessoa que não merecia morrer nem virar zumbi, então ele seria útil e seria a passagem dela pro grupo. Só que aí que tá, no momento que o Gabriel começou a discordar da Jade e não quis ir junto com ela olhou pra ele e falou: olha, eu pensava que você era um B, mas com certeza você é um A. Ou seja, uma prática que acontece ali que pode acontecer dentro do CRM que não tem sido muito abordada. A pessoa pode estar situada como um B, ela pode estar tendo a sua utilidade ali como ser humano, sei lá, para testes em humanos, para poder ser soldado e tudo mais, só que em algum momento, por algo que a pessoa possa ter feito, eles podem fazer ela virar um A, falar: você não quer concordar com a gente, então você vai ser zumbi para teste. E aí que tá, isso pode explicar duas coisas: o que está acontecendo com o Rick agora e o que pode estar acontecendo com o Barca. Você que assiste The Walking Dead World Beyond sabe de quem que eu tô falando, que é esse cara que tá aparecendo pra vocês, que era um soldado do CRM que discordou da Tenente Coronel Elizabeth, e por conta disso, dele não tá alinhado com o grupo, ela mandou ele pra um centro de recuperação, de reabilitação. E assim, nada impede dele ser o cobaia A403, que a mulher lá chama nos pós-créditos do episódio 4 de World Beyond. E é claro, né, voltando ao Rick, a questão é que ele foi levado como um B, só que a gente conhece o Rick, se ele não tiver perdido a memória, ele não vai concordar com o CRM, não vai querer se alinhar com o grupo com certeza, e isso pode fazer com que eles considerem que ele não é útil. E se eles considerarem que ele não é útil, o que ele vira? Um A. E aí que tá a questão de que o Rick pode estar correndo esse perigo, ou pode ter corrido esse perigo nesses 7 anos que se passaram que ele tá lá. E pra fechar esse assunto, uma outra questão interessante a se analisar é sobre a Jade. Muita gente me pergunta o que ela deve estar fazendo nesse momento. Partindo da questão de que ela utilizou do Rick como um B, como uma chave de entrada pro grupo, ela deu ele em troca para poder entrar, ficou bem claro em The Walking Dead, a gente pode concluir que ela pode estar vivendo como uma cidadã normal, porque lá dentro da República Cívica devem ter
pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, outras coisas, vivem na cidade tranquilamente. Deve ser isso. Vamos falar agora de The Walking Dead, a série principal, que eu sei que muita gente quer saber sobre isso. Antes de eu falar de como estão as gravações, eu quero falar sobre uma entrevista da Angela Kang, a showrunner de The Walking Dead, que deu muito a entender, e possíveis vazamentos têm colaborado para isso, que podemos ter um episódio desses 6 extras contando o passado do Negan, exatamente. Se você não sabe, tem uma edição dos quadrinhos específica chamada Here's Negan, contando como que foi o surgimento dele. E por vários e vários anos, tanto o ator Jeffrey Dean Morgan como os fãs sempre pediram que adaptassem isso na série. E numa entrevista recente também para o site Comic Book, a showrunner de The Walking Dead disse o seguinte: nós escolhemos ir para a outra versão da tradição de The Walking Dead, que é mergulhar profundamente nessas histórias de personagens muito legais. Nós temos definitivamente uma história que acho que muitos fãs de quadrinhos estão esperando há muito tempo. Eu amo o roteiro, então vamos começar a provocar as coisas de uma maneira diferente. Sim, essa fala aí já entrega algumas coisas, você pode perceber de início que a abordagem desses 6 episódios extras vão ser diferentes, vão abordar de uma forma a contar mais de cada personagem. Esses 6 episódios extras vão responder a maior parte das dúvidas que ficaram em aberto, do tipo sobre a Maggie, sobre o Ninja, sobre a Connie, e também o que eu não imaginava pode ser sobre o Negan. Tem vazamentos que já indicavam essa possibilidade, só que não tinham muita credibilidade. Só que esse trecho de fala que a Angela diz que vão fazer algo que os fãs dos quadrinhos esperam muito, meio que dá a entender pra gente que vai ser sim a questão do Negan. Além dos possíveis vazamentos, eu não consigo esperar em uma outra coisa que é tão esperada pelos fãs de quadrinhos, e não é só eu que tô falando que deve ser sobre o Negan. O próprio site Comic Book e vários outros estão falando dessa possibilidade, e sinceramente, trazendo pra minha opinião, eu acho isso sensacional. Se tiver um episódio bem feito, que atraia muito a nossa atenção, vai ser muito bom pra série e vai fazer com que esses 6 episódios sejam ótimos também. E assim, partindo disso, tem uns elementos legais também que podem ser trazidos pra série. Se isso acontecer, a gente vai ter sim a presença de alguns personagens novos que a gente não viu até então, e de um que saiu de The Walking Dead e foi pra Fear. Teria que ter se a história for igual a dos quadrinhos, porque lá, na história original, o surgimento dos Salvadores se dá a partir de um encontro do Negan com o Dwight, o desenvolvimento de muita coisa. Tem a Sherry também, que está em Fear. Acho que pelo fato deles estarem na outra série, podem mudar o conteúdo disso um pouco, eu fico um pouco preocupado. Mas uma personagem que eu acho que não deve faltar se acontecer um episódio assim é a Lucille, que é a esposa do Negan, que morreu, né, doente no início do apocalipse, e o nome do taco dele é por causa dela. E assim, pra poder fechar sobre esses episódios extras, vamos falar sobre as gravações, justamente porque atualizações recentes da produção indicam que já estão muito avançados nessas gravações. No caso, recentemente, o principal câmera de The Walking Dead, o DC Manweiler, que tem muitos anos que ele é um dos principais, postou essa imagem no seu Instagram, e que nela a gente pode analisar vários pontos. De início, ali de fundo, a gente tem a moto do Daryl, que ele usa, que não mudou igual nas outras temporadas costuma mudar, ela deve aparecer ainda nesses episódios aí. Só que o que mais chama atenção são os 3 claquetes ali na frente, né, que é os negócios pra registrar o início da gravação e tudo mais. No caso, temos um em especial que chama mais atenção, que é o primeiro ali da esquerda pra direita. Você pode ver que temos o nome do diretor, David Boyd, o câmera, que é o DC Manweiler, o cara que postou a foto, e temos o episódio, que é o 1021. Se você não sabe, o 10 ali inicial significa a temporada, e os 2 números em seguida é o número do episódio que tá. Então já estão gravando o episódio 21, que seria o penúltimo desses extras, né? Seria o 5º desses 6 extras. No caso, muito provavelmente os outros 2 claquetes são dos outros trechos do episódio, ou seja, se você não entendeu, todos os 3 são do mesmo episódio. E eu vou responder a dúvida de muita gente. João Vitor, então isso significa que já gravaram o 17, o 18, o 19 e o 20? A resposta é que não, justamente porque desde a 10ª temporada eles estão gravando fora de ordem. É muito provável que já tenham começado a gravar o 21 e às vezes nem começaram a gravar o 19 ou o 20, concluíram algum, concluíram outro, é bem picado mesmo. Muita gente, eu acho que vai perguntar também sobre as imagens dos quadrinhos que aparecem nos claquetes. Tem ali a Alpha com o Negan, tem ali a imagem da última edição dos quadrinhos de The Walking Dead, e a resposta é que isso nunca significou nada. Não significa que tem essa imagem no claquete do episódio, que o episódio é sobre isso. Sempre colocam imagens aleatórias só pra contextualizar que o claquete é de The Walking Dead, não significa nada. A única coisa que a gente pode entender sobre esse episódio 21 é algo real que está na imagem, que é a moto do Daryl. Muito provavelmente, então, vai ter a presença dele nesse episódio. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Essas foram as atualizações. Quero que você coloque nos comentários a sua opinião. Quero pedir também que você clica muito nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vão crescer muito com isso aqui. Quero compartilhar minhas redes sociais, principalmente o Instagram. O
o link tá sempre aí embaixo, segue lá pra você não perder nada das lives e tudo mais. E eu quero compartilhar com vocês o meu canal de games. Se você curte a área também, o link também está aí embaixo. No mais, então, é isso aí. Um abraço, fui!